Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje eu trago essa mochila que eu usei na Mega Artesanal de 2023. Essa mochila que ela tem, ó, essa parte com o bolsinho interno. Tem também a aplicação de zíper, ó. Já tem o cursor certinho pra você aplicar o zíper, tá? Também tem a parte de trás com as alças. E daí eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai fazer essa lateral de crochê aqui e como que a gente vai fazer toda a união, tá bom? Então, se você é nova por aqui ou novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like que me ajuda bastante e se você também puder, assista todas as propagandas que isso me ajuda muito. Vou deixar também aqui na descrição toda a lista de material, também um cupomzinho de desconto para vocês adquirirem todos esses materiais no site do nosso parceiro, que é a MM Criações, tá? Vou ensinar bem detalhadamente, também vou dar uma outra opção para vocês de fazer a estruturação, tá? Que eu já tenho uma aula aqui, então vou deixar o link aqui também para vocês na descrição, tá certo? Então vamos para a aula. Então, para a aula de hoje, a gente vai precisar de um kit de mochila. Vou dar uma subidinha aqui para vocês verem. Um kit de mochila da MM Criações. Esse kit vem com a parte de trás, ó. Daí vem a alcinha de mão, a parte pra gente colocar as alças. Vem a parte da frente também com o zíper. Vem aqui o cursor com o zíper também. E as alças, tá? E as duas alças aqui, ó, com o botão de pressão, tá? Então, a gente vai utilizar esse kit, que é lá da MM Criações. E também vamos utilizar o fio náutico. Esse daqui é da Rayon-Tex, tá? Ele tem 2,5 milímetros. Ó, tem aqui, ó, a composição. Ele tem 500 gramas. O tex deles é 1.200. 100% polipropileno, tá? Esse aqui a gente vai utilizar, é na cor azul marinho, tá certo? Vou deixar aqui pra vocês o cupomzinho com 10% de desconto, que é na 10, pra vocês utilizarem lá no site. Então, vamos pra aula. Então, vou começar aqui pela essa parte, a parte da frente, tá? Da mesma forma que eu vou fazer na parte da frente, você também vai fazer na parte de trás. Como vocês já sabem, eu gosto de fazer uma limpeza na base, com cotonetinho, um pouquinho de acetona ou álcool, tá? Só pra gente fazer essa limpeza aqui, pra ficar tudo bem limpinho, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui. Gosto de deixar um pedacinho aqui, tá? De fio pra gente fazer o acabamento depois, tá certo? Ficar um acabamento bem perfeitinho. Vamos começar aqui com pontos baixíssimos, tá certo? Então, ó, a gente vai fazer pontos baixíssimos, deixando aqui essa partinha, né? Pra gente fazer o acabamento depois, tá? Ó, deixei uma pontinha aqui. Deixar ela um pouquinho maior, tá? E vou fazendo aqui pontos baixíssimos. Por toda a minha volta, tá? Bem folgadinho. Esse primeiro pontinho aqui pode ficar um pouquinho diferente, mas a gente ajusta aqui depois, tá? Ó, bem folgadinho aqui. E aqui a gente não vai ter aumento nenhum, é só ponto sobre ponto aqui mesmo. Um ponto em cada buraquinho, tá? Bem folgado. Então, ó, vai ficando assim, bem folgadinho. E eu vou dar a volta nele todo, nessa base todinha aqui. Quando eu chegar aqui, que a gente vai fazer o acabamento, eu volto com vocês pra gente dar início à nossa próxima carreira de ponto baixo. Dei toda a volta aqui. Como eu mostrei pra vocês, né, a gente vai fazer ponto baixíssimo em toda a nossa volta, sem aumento nenhum, tá certo? E agora eu vou fazer aqui o meu acabamento. Como que eu gosto de fazer esse acabamento? Eu gosto de entrar aqui, ó. No meu último buraquinho, eu vou fazer meu ponto baixíssimo, mas pegando aqui essa alcinha, ó. Esse fiozinho que eu deixei sobrando, tá? Então, eu vou pescar aqui meu fio. Vou vir aqui pra cima. E vou passar aqui por dentro dessa laçada. Com o fio do meu novelo, eu consigo ajustar essa laçadinha aqui. E agora, eu fiz o meu último ponto, então, eu vou tirar todinha essa laçadinha aqui, tá? Então, agora, com essa alcinha aqui, eu vou fazer o meu pontinho falso, que eu sempre mostro pra vocês aqui, tá? Ó, eu venho aqui, ó, de trás pra frente, no nosso primeiro ponto, laço esse fiozinho aqui, ó, e trago aqui pra baixo, tá? Agora, eu vou voltar aqui, ó, dentro do meu último pontinho aqui, que a gente tem que fazer aqui o nosso pontinho falso. Então, eu volto aqui, ó. Vou passar aqui a minha agulha no nosso último buraquinho aqui e puxo o meu fio aqui pra trás, tá? Então, ó, vai ficar com esse acabamento aqui.
Então, como a gente tem essas duas laçadinhas, a gente tem a possibilidade de ajustar aqui o jeito que a gente quer o nosso pontinho. Se é mais soltinho ou mais apertadinho, tá certo? Então, esse vai ser o nosso acabamento. E agora, a gente vai iniciar para os nossos pontos baixos. Como que vai ser aqui? Nessas partes retas, vai ser ponto sobre ponto. Aqui também vai ser ponto sobre ponto, tá? A gente não vai fazer aumento. O único lugar que a gente vai fazer esses aumentos vão ser aqui, ó. Nas nossas quinas, nessas duas quinas aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, ó. Como o meu fio tá saindo nesse buraquinho aqui, eu não posso entrar aqui, que senão o fio vai voltar. Então, eu vou nesse daqui, ó. No último, antes da nossa quina. Então, eu laço o meu fio do novelo, que agora a gente não vai trabalhar naquele fiozinho que tava sobrando mais. E faço aqui, ó, o meu primeiro ponto. Pontinho bem folgadinho, tá? Não pode ficar apertado essa parte aqui. Tem que ser bem folgadinho. E chegamos aqui agora na nossa quina, tá? Então, eu vou entrar aqui dentro, vou fazer o meu primeiro ponto. O ideal seria aqui fazer 3 pontinhos. Mas como eu não quero que fique um ponto em cima do outro, eu vou fazer uma correntinha. Então, ó, vai ser um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Então, aqui vai ficar a nossa curvinha, tá? Não vai repuxar e vai ficar bem certinho, porque essa correntinha aqui faz uma quininha bem bonita, tá bom? E agora, a gente vai continuar aqui fazendo ponto sobre ponto, tá certo? Então, não tem segredo. Essa é a nossa parte aqui, tá? Então, vou fazer agora ponto sobre ponto, pegando aqui no meio do nosso ponto baixíssimo que a gente fez. Bem no meio aqui, tá? Ó, bem folgadinho, sem apertar demais. E agora é só repetição, tá certo? Fazendo ponto sobre ponto aqui. Ó, vamos fazer aqui por toda a nossa volta. Quando chegar aqui, eu vou fazer de novo. Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, tá certo? Então, aqui é só repetição, tá? Lembrando que aqui também a gente tem que tomar bastante cuidado pra não repuxar os nossos pontinhos, tá? Não fazer muito apertado, porque aqui dá uma diferencinha, mas é ponto sobre ponto também, tá certo? Quando eu chegar aqui novamente, eu volto com vocês pra mostrar como que tá ficando. Dei toda a volta aqui na minha base, tá? Como eu falei pra vocês. Essa parte aqui, ó, ficou sem aumento nenhum. E a gente só fez aumento nesse canto que eu mostrei pra vocês. E depois nesse cantinho aqui, tá? Então, ficou bem certinho aqui. E agora a gente vai fazer o acabamento, tá? O mesmo pontinho falso. Vou cortar aqui meu fio, depois a gente tem que fazer o arremate, tá certo? A gente sabe que fio náutico ele desfia. Solto aqui toda a minha laçada. Vou vir aqui, ó, na minha primeira laçadinha aqui de cima, tá? Do mesmo jeito que eu fiz lá na base. Puxo aqui pra trás. E depois eu volto aqui, ó. Nessa lacinha aqui, nessa laçadinha aqui, ó, do nosso ponto. E depois nesse daqui, ó. E trago aqui pra trás, tá certo? Então, ó, vai ficar desse jeito. Depois eu vou fazer o arremate, tá? Tudo certinho. A gente vai fazer dessa forma nas duas bases. Eu já fiz, ó, na parte da frente e na parte de trás, tá? Então, aqui bem feitinho. Do mesmo jeito, com a mesma quantidade de pontos. E agora, a gente vai ter que fazer no nosso cursor, tá? Que é a nossa base ali com o zíper. Ó, então, tem aqui a nossa base com o zíper, vou fazer também, tá certo? Os furinhos dessa daqui é um pouquinho diferente, tá? Eles são maiores. Eles são um pouquinho maiores, tá? Então, a gente vai ter que fazer um pouquinho de aumentos aqui, tá certo? Então, vou fazer a mesma coisa que a gente fez. Como que a gente fez? A gente fez ponto baixíssimo primeiro, né? Deixando uma pontinha. Eu não vou começar aqui, não vou iniciar aqui, por quê? Porque depois a gente vai iniciar a nossa base aqui, tá? Que vai ser onde a gente vai fazer a nossa costura. E de um dos lados a gente vai fazer a nossa base crescendo pra cá, tá? Pra fazer a lateral da bolsa, tá certo? Então, eu vou começar num pontinho antes, deixando a pontinha, tá? Do mesmo jeito que a gente fez nas bases. E agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui, tá certo? Bem soltinho. Lembrando que eu não faço a laçada inicial, tá? Então, eu deixo aqui bem soltinho. E vou fazer aqui, ó, pontos baixíssimos, tá? Em toda a minha volta, tá certo? Então, vou fazendo desse jeito. Quando eu chegar ali no meu comecinho,
que vai ser aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui essa parte reta aqui. Os cantinhos vão ser as mesmas coisas, tá? Vai ser do mesmo jeito das nossas duas bases, mas eu já volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no meu finalzinho, tá? E vai ser da mesma forma que eu fiz lá na base. Lembra que a gente deixou um pedacinho? Então, esse pedaço a gente vai finalizar o nosso fio. Então, ó, vou pegar aqui, que escapou. Opa. Vou fazer aqui meu penúltimo ponto. E o último ponto eu vou fazer com o fiozinho que sobrou, tá? E agora, esse fio que sobrou, eu puxo ele todo, né? E venho aqui, ó, do mesmo jeito que a gente fez nas nossas bases, tá certo? Então, eu volto, tá? E venho aqui dentro, bem na nossa quina, tá vendo que a gente ficou bem na quina? Então, ficou bem certinho aqui. Depois, a gente só vai arrematar, tá certo? Então, aqui eu posso ajustar, como eu falei pra vocês, aproveitar pra ajustar aqui. Então, fiz pontos baixíssimos, tá? Em toda a volta. E agora, a gente vai fazer pontos baixos, tá certo? Como que eu vou fazer aqui? Ó, o meu fio tá saindo aqui, então eu vou vir aonde? Eu vou vir aqui, ó, vim direto aqui na nossa quina, tá? Então, vou puxar o meu fio aqui pra cima e vou fazer o meu primeiro pontinho, tá? Vou fazer uma correntinha. Uma correntinha e no mesmo lugar vou fazer mais um ponto. Pra fazer aqui a nossa quina, tá certo? E agora, como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sequência aqui, ó, de um ponto sozinho. Ó, um ponto sozinho. Dois pontos sozinhos e um aumento, tá certo? E um aumento aqui. De novo, dois pontos sozinhos. E no próximo, um aumento, tá? Então, eu vou fazer essa sequência até chegar aqui, tá? Porque aqui vai ficar um pouquinho diferente. Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês como que tá ficando. Cheguei aqui na minha quina, tá? Então, ó, nas quinas, como que vai ficar? Um aumento, daí aqui vai ficar o nosso aumento de quina. E daí aqui vai começar com um aumento também, o nosso aumento de quina, tá? Então, vamos lá pra nossa quina. Vamos fazer aqui, ó, um ponto, uma correntinha e mais um ponto, tá? No mesmo lugar. E agora, a gente vai dar sequência aqui, ó, aos dois pontos sozinhos. Ó, então, dois pontos sozinhos. Um aumento. E agora, dois pontos sozinhos. Ó, então, aqui deu bem certinho. E agora, aqui no nosso cantinho, vou fazer aqui um ponto sozinho, uma correntinha. E mais um ponto sozinho aqui, ó. No mesmo lugar, tá certo? E agora, vou dar sequência de novo, na nossa parte reta aqui, aos dois pontos sozinhos. Um aumento, dois pontos sozinhos, um aumento. Lembrando que aqui a gente vai finalizar com um aumento antes da nossa quina, tá? Então, vou finalizar aqui essa parte aqui do zíper e já vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui a nossa tira pra gente começar a lateral da nossa mochila. Cheguei aqui na minha parte reta, ó. Então, como eu falei pra vocês, fiz aqui a minha quina, vai ficar dois pontos sozinhos, um aumento, e vou finalizar aqui com dois pontos sozinhos, tá? Ó, como eu deixei um pedacinho muito pequenininho e vai dificultar aqui pra mim, como que eu vou fazer? Eu vou puxar a laçada aqui do meu fio do rolo, mas vou finalizar aqui, ó, com o meu fio que eu deixei sobrando, tá? Se caso você tiver bastante fio aí, pode fazer daquele jeito mesmo tradicional que a gente fez. Agora, eu vou pegar aqui, ó, nessas duas alcinhas, tá? Somente essas duas pra gente fazer o acabamento. Ó,
Então, aqui, eu venho aqui atrás, ó. Puxo lá pra trás, pra gente fazer o pontinho falso. Ó, do mesmo jeito, pra gente fazer o nosso acabamento aqui, tá certo? Então, venho na alcinha aqui de trás e puxo o meu fio aqui pra dentro, tá? Ó, então, ficou dessa forma aqui. E agora, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que ver aqui, ó, vou utilizar aqui a minha parte de cima. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos, aonde vai ficar o meu zíper, tá? Porque a gente tem que saber quantos pontos que vão ficar pra baixo, tá certo? Então, eu vou colocar mais ou menos aqui. Vou colocar um marcadorzinho só pra gente conseguir contar tranquilamente, tá? Então, eu vou pôr aqui. Vai ficar um pouquinho pra baixo do zíper, tá certo? Então, eu vou pôr meu marcador aqui desse lado, onde eu acho que vai ficar mais ou menos. E do outro lado, a mesma coisa, tá? Ó, vai ficar mais ou menos aqui, tá certo? Só que primeiro a gente vai ter que contar quantos pontos que tem desse lado de cá até aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou contar o meu ponto, quanto vai ficar. Nessas laterais, eu vou fazer aqui essa carreira até a minha correntinha que vai ficar na partinha reta, tá? Então, a correntinha dos dois lados. Então, eu vou contar de um ponto da nossa quina pra cá até o último ponto. E 42. Então, eu vou ficar com 42 pontos desse lado de cá. E aqui desse lado de cá também vai ficar a mesma coisa. E eu vou ver aqui, ó, se eu deixei esses 42 pontos, tá? Tem que ficar o mais reto possível. 41 e 42, ó. Então, ficou exatamente, ó, exatamente no mesmo lugarzinho de um lado ao outro, com 42 pontos que vão ser o que a gente vai utilizar, tá? E agora, como que eu vou fazer? Como eu falei pra vocês, a gente vai trabalhar aqui no nosso couro uma tira grande pra gente conseguir contar aqui quantos pontinhos que a gente vai fazer, tá? Fiz aqui meu arremate, tá certo? Então, como que vai ficar? E agora, eu vou fazer a minha carreira de pontos aqui. Mas, como vocês sabem, eu gosto muito de usar esse ponto estruturado, que eu já utilizei aqui na nossa bag entrelaçada, nossa bag Lari, tá? Se você quiser mais informações, tem uma aula muito bacana com esse ponto. E o que que eu vou fazer? Eu tenho que começar essa minha parte dos meus pontos aqui, ó. A primeira carreira aqui de pontos baixos tem que ficar com a frente aqui pra onde tá o meu zíper. Então, como que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu fio aqui, ó, e vou iniciar o meu ponto desse lado. Então, como vocês já sabem, aqui tem um ponto, uma correntinha e mais um ponto. Vamos iniciar na nossa correntinha. Vou fazer o meu primeiro ponto aqui, ó, pegando somente a alcinha de trás, tá? Com bastante calma. E agora, como que a gente vai fazer nas nossas próximas carreiras? Vou pegar a alcinha de trás, mas também vou pegar esse pontinho que a gente usa, tá? Pra fazer o acabamento, ó, essa laçadinha aqui de cima. Pra ficar bem estruturadinho, tá certo? Então, ó, passo aqui por baixo do fio que a gente deixou, tá? Que a gente esticou. E vou fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto, pegando somente a laçadinha de trás e aquela de baixo, tá? Então, vou fazendo aqui. Vamos trabalhando até a próxima correntinha. Eu fiz aqui, ó, ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Nessa nossa parte reta. E agora, eu vou mostrar como que a gente vai dar sequência aqui. Vou fazer uma correntinha pra dar altura e vou virar o meu trabalho. E a partir de agora, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar somente a laçadinha, ó, essa alcinha aqui de cima, mas também vou pegar essa alcinha aqui de baixo que a gente deixou, tá? Então, todas as alcinhas de baixo a gente vai trabalhar e vamos fazer um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. A alcinha de cima e a alcinha de baixo. Um ponto baixo. Então, a gente vai fazendo desse jeito, tá bom? Aquele ponto que é o que dá mais estrutura pra nossa mochila. Como a nossa mochila aqui, as bases são bem estruturadinhas, então, aqui pede um ponto mais estruturado também, tá certo? Então, ó, vou fazendo dessa forma. E depois vou mostrar pra vocês como que a gente vai contar as nossas carreiras, tá? Vou fazer aqui umas 2 carreirinhas aqui pra gente ver como que a gente vai contar depois. Porque fica um pontinho em cima do outro, ó. Então, aqui o meu último, a mesma coisa, vou pegar a laçadinha de trás e vou lá embaixo também.
Como esse não tem, porque é o nosso primeiro pontinho, que é como se fosse uma correntinha, a gente pega naquela outra correntinha lá de baixo. Que é a correntinha que a gente fez no nosso canto. E agora a gente vai fazendo dessa forma, tá? Subindo bem tranquilo, ó. Lembrando que sempre nessa chegadinha aqui a gente tem que trabalhar, tá? Faz a correntinha pra subida e vamos no próximo, tá certo? Vou fazer aqui então, só pra vocês conseguirem ver como que vai ficar as nossas carreiras, tá? Porque depois a gente vai utilizar essas carreiras aqui pra costurar nas nossas outras duas bases. Então, eu fiz aqui, ó, na verdade foram 4 carreiras, tá? Mas como esse ponto é um ponto duplo, então ficou só 2, tá vendo, ó? Então, aqui eu tenho 2 carreiras. Como que a gente vai contar? Por essas laçadinhas que vão ficar do ladinho, ó. Tem 1 e 2. Então, no total, deram 2 carreiras, tá certo? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nessas carreiras aqui. Por quê? Porque vai ser aonde a gente vai fazer as nossas costuras. Vou contar aqui quantas carreiras que sobraram pra gente fazer a quantidade de pontos, tá? Vamos ter que fazer 59 carreiras daquele ponto, tá? Que eu mostrei pra vocês, que é esse daqui, ponto estruturado. Quando eu ficar com essa quantidade de carreiras, eu volto aqui pra mostrar como que a gente vai fazer toda a costura. Finalizei aqui, então, o meu total de 59 carreiras, tá? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, do lado direito do nosso zíper. Ó, do lado direito do zíper, e como que ficou desse lado daqui. Então, a gente fez aqui 59 carreiras, ó, deixando essa alcinha aqui de trás das 59 e uma das 60, tá? Por que que eu gosto de fazer assim? Porque a gente vai ter que emendar do outro lado lá, ó. Eu vou ter que fazer uma emenda aqui. Ó, vou ter que fazer uma emendinha aqui. Quer deixar a lateral da sua mochila ainda mais estruturada? Já tem uma aula aqui no canal que é da mochila de coração, onde a gente ensina uma super estruturação que além de ficar super durinha a sua peça, ela ainda vai com forro, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Então, eu preciso ter essa parte aqui, tá? Que não fique tão saliente, ó, que vai dar bem certinho. Então, vai ficar do mesmo jeito do lado de lá, tá? Então, agora como que a gente vai fazer? Vou fazer aqui uma carreira de pontos baixíssimos, tá certo? Então, como vocês já sabem, essa parte aqui que a gente trabalhou da correntinha, ó, da correntinha dos dois lados pra cá. Então, um total de 10 pontos, tá certo? Então, eu trabalho nessa correntinha aqui e na correntinha do lado de cá, tá? Então, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontinhos aqui, tá certo? Então, ó, eu vou colocar aqui a minha agulha na correntinha, que é aqui. Ó, então, minha correntinha aqui. Eu vou passar a minha agulha pra esse lado de cá. Passei a minha agulha aqui. Agora, eu vou pegar essa laçadinha aqui, ó, que eu deixei, e vou puxar aqui pra cima, tá certo? E agora, eu vou fazer pontos baixíssimos mesmo, normalmente aqui, ó. Como que eu vou fazer? Então, aqui eu já peguei o primeiro ponto, vou no próximo ali, ó, vou pegar o segundo ponto lá de baixo, passo a minha agulha, vou mostrar pra vocês aqui, ó, vou laçar o fio, laço o meu fio aqui, puxo pra cima e finalizo aqui, ó, na alcinha que a gente já tava. No próximo, no terceiro pontinho, vou no terceiro ponto lá de baixo também. Então, aqui, trabalhando nos pontinhos, pontos baixíssimos, tá certo?
E aqui o meu último pontinho, tá? Na correntinha e no último pontinho lá de baixo, tá certo? Então, ó. Fiz aqui uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Então, aqui vai ficar a nossa união, tá? Da nossa mochila. Então, aqui ficou as minhas meus 10 pontinhos baixos, tá? E agora, como que eu vou fazer? Agora, eu vou começar a trabalhar a parte da união, tá certo? Vou mostrar pra vocês aqui de um lado, depois vocês vão fazer do outro. Então, peguei aqui minha lateral. Então, eu sei que eu vou ter que fazer aqui a minha união, tá certo? Como dá pra ver aqui, ó, tá no avesso, tá? Então, o nosso fechamento tá pra esse lado, então eu vou com a parte de trás. Então, eu tenho que ver também o mesmo lugarzinho da outra, tá? Então, vou colocar uma em cima da outra aqui pra facilitar. Ó, vou pôr aqui uma em cima da outra. Vou marcar aqui, ó, no mesmo lugarzinho, no mesmo pontinho, pra facilitar aqui pra mim. Depois a gente conta só pra confirmar, tá certo? Então, lembrando aqui, ó, que eu tenho que fazer avesso com avesso, tá? Pra ficar do mesmo jeitinho. Então, ó, fiz aqui avesso com avesso, tá? Vou contar aqui só pra confirmar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Eita, ficou errado aqui. 42, vou baixar um aqui. Então, aqui eu tenho meus 42 pontinhos separadinhos, tá? E agora a gente vai pra nossa união. Vou pegar aqui o meu fio, certo? Lembrando que sempre o fio do rolo a gente tem que deixar pra parte de baixo. Vou soltar aqui um pouquinho a minha laçada, tá? E vou transferir essa laçada aqui, ó, pra primeira laçadinha da nosso cantinho aqui do zíper, tá? Então, transferi aqui, ó, a minha primeira laçada pra cá. E agora, eu vou passar essa laçada pelo meu primeiro marcador. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar somente uma alcinha, tá? Pra fazer aqui esse acabamento. Então, na parte de baixo, a gente também tem que passar por uma alcinha só, perdão. Então, a gente vai passar, ó, pelas alcinhas que se unem, tá vendo? A alcinha de trás de um lado e a alcinha de trás do outro, tá? Então, ó, vou puxar essa laçadinha aqui, ó, pra cima. E agora, eu vou começar a fazer os meus pontos baixíssimos, pegando essas alcinhas aqui, ó, que se unem. Vou pegar uma alcinha de cá, uma alcinha de lá. Pego o meu fio e faço um ponto baixíssimo, pegando somente nessa alcinha de trás, pra ficar um detalhe, tá? Então, ó, dessa forma aqui, pegando as alcinhas na parte de trás, as alcinhas que se unem aqui, ó, uma de um lado e a outra do outro. Só pra ficar esse detalhezinho aqui na nossa base, tá? Então, como a gente já tem tudo divididinho aqui, então não vai ter erro. É só continuar aqui essa partinha da costura até o finalzinho, tá? Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês o início da nossa próxima carreirinha, porque não vai ter erro. A única coisa que a gente vai ter que fazer é colocar um fiozinho aqui e fazer da mesma forma, tá? Lembrando sempre de começar por essa parte do zíper, pra ficar mais fácil. Porque aqui a gente tem bem certinho e depois não vai faltar nenhum pontinho. Então, eu já volto. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira.
E eu vou mostrar um negócio pra vocês. Ó, já cortei aqui o meu fio, que eu tenho que passar por baixo, tá? Então, como que a gente vai saber qual pontinho aqui dessa parte vai ser da nossa carreira? Toda a nossa carreira tem como se fosse um meio ponto baixo aqui, ó. Dá pra ver? Ó, tem sempre um meio ponto baixo no início da carreira. E cada pontinho aqui corresponde com uma carreira, tá certo? E nessas carreirinhas, ó, nesse meio ponto alto, sempre tem uma laçadinha em cima, ó. Tem uma perninha, a perninha que sobe e essa laçadinha. Essa perninha que sobe é aquela correntinha que a gente faz. Então, a cada carreira que a gente for trabalhar, a gente vai pegar nessa alcinha, ó. Então, aqui, eu tô... Então, aqui falta 2 carreiras e mais essa aqui do pezinho que eu gosto sempre de trabalhar. Então, aqui 3 pontinhos pra gente finalizar. Então, vou pegar aqui e vou pegar nessa alcinha aqui de cima, que corresponde ao nosso ponto aqui, ó, dessa carreira, tá? Ele fica um pouquinho mais alto, mas é mais fácil pra visualizar aqui, tá certo? Então, aqui eu puxo e faço o meu ponto baixíssimo. No próximo, a mesma coisa, ó. Aquele pontinho aqui de cima. E fecho todo mundo junto. Agora, nesse último pontinho, eu gosto de pegar bem no pezinho. Você pode até pegar no primeiro pontinho aqui da base, só pra gente fazer bem certinho aqui, ó. Ó. Daí eu finalizo aqui e vou fazer o meu pontinho falso, como a gente sempre faz, tá certo? Então, eu entro aqui, ó, de trás pra frente, levo lá pra trás, volto aqui e entro no mesmo buraquinho que a gente saiu, ó. Então, a gente vai lá naquele mesmo buraquinho, aqui, que a gente finalizou. Aqui em cima. Só pra ficar bem certinho aqui, pra gente conseguir fazer bem detalhadamente aqui o nosso acabamento, tá certo? Então, aqui, ó, fiz a primeira parte da nossa união, agora eu vou fazer a outra parte, tá? Vou arrematar esse pedacinho aqui, e o que é muito importante aqui agora, a gente vai ter que começar a nossa carreira aqui, ó, por essa alcinha de cima. Por quê? Porque depois a gente vai ter que arrematar, e como desse lado fica mais fácil, né, por conta de ter um lado aqui, como que eu vou fazer? Pra gente arrematar, eu vou ter que fazer aqui no meio. Então, eu vou dividir aqui meus pontinhos, conforme eu vou lá na minha outra base. E vou trabalhar aqui, ó. Como vocês já sabem, vai ficar assim, ó, a nossa base. No início aqui dos nossos pontos desse lado de cá, que vai ser esse primeiro pontinho aqui, ó. Vai ser este daqui, tá? Ó, então, vai ser este daqui, e eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, no 22, tá? Então, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Também. Então, vai ser esse pontinho que eu vou iniciar aqui, fazendo a minha carreira de ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou pegar o meu fio. A gente pode fazer da mesma forma que a gente faz nas nossas bases, tá? Sem fazer laçadinha nenhuma, mas lembrando que esse fio tem que ficar pra parte de baixo, tá certo? Então, vou deixar aqui um pedacinho pra depois a gente fazer um acabamento pra não dar trabalho. Então, deixa aqui pro lado de baixo. Lembrando que eu vou pegar a laçadinha aqui que se une com a outra. E aqui a mesma coisa, ó. Tiro aqui o meu marcador. E agora eu vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo aqui, ó, unindo esses dois. Ó. Aqui esse vai ficar um pouquinho folgado por conta da nossa laçada ali que tá um pouquinho maior. Mas depois a gente arruma, tá certo? Conforme a gente for voltar, tá? Então, vou fazendo dessa forma aqui, ó, por toda a minha volta.
Quando eu chegar aqui de novo, eu volto. Faço o arremate tudo bem certinho, tá? Então, a gente faz o arremate bem certinho e eu volto pra gente colocar a alça e mostrar como que ela ficou, o resultado final. Então, ficou assim a nossa mochila, a parte da frente, ó. O zíper também, tudo bem colocadinho. A parte de trás aqui, ó, com as alças, que eu falei pra vocês também, tá? Também, como eu falei, quem quiser fazer aquela estruturação, vai ficar bem mais estruturadinha essa parte, tá certo? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, comentar o que você achou e deixar seu like, tá bom? Até a próxima aula!